Apagada, oh Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a... Boa noite, gente! Boa noite! E aí, galera, boa noite! Boa noite, boa noite, muito boa noite! Estamos começando mais um 360 diferentão. Hoje é o primeiro dia da abertura. E vamos falar sobre coisas muito legais. Antes de tudo, quero falar para vocês compartilhar essa live. Compartilha. Vai compartilhando aí. Vamos ter alguns minutinhos. Eu tô na vibe da Rita. Tô na vibe da Rita hoje. Vamos chegando, gente. Vamos chegando mais gente. Não só quem tá na área VIP, né? A área VIP é ótima, né? Eu tô me achando na Nath, não. Na sala VIP, né? Todo mundo, vamos ter todo mundo aqui, vamos compartilhando. Compartilha para chegar bastante gente. Compartilha aí para no mínimo umas 10 pessoas. Taca aviãozinho nisso aí, ó. Vamos que vamos, porque hoje é a abertura. E hoje vai ter coisa legal aqui, né? Vamos conversar, vamos bater um papo. Quero falar sobre vendas com você, falar sobre as minhas vendas. Vamos falar sobre como eu comecei efetivamente a ganhar dinheiro na confeitaria. Os primeiros lucros que eu tive, né? Porque até então a gente fala de produto, fala de tudo, mas e venda, né? A gente precisa falar disso. E antes de eu ensinar, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. E através da experiência das pessoas, a gente consegue buscar muita coisa e aprender muita coisa pra gente também. Então hoje a cozinha, apesar de eu estar de avental, né, a cozinha não vai ser efetivamente receitas, né? Não vão ser receitas na cozinha hoje. Hoje a gente vai, não receita de doce, a gente vai falar sobre receita da vida, né? E os ingredientes são todas as experiências que eu tive até hoje, né? E vou falar com vocês das experiências que eu tive única e exclusivamente com venda. Não vou falar das aulas, né? Da experiência que eu tenho como professora, com a escola de curso também, que é um outro negócio que eu tenho, mas não. Vamos falar de venda hoje como confeiteira, como manipuladora de alimento, como pessoa que vende, né, para terceiros e lucra através disso, né? Porque a confeitaria é muito extensa, é muito grande, e a gente tem várias possibilidades dentro da confeitaria. Basta se encaixar, se achar que tudo vai dar certo. Então, subam aí, joga aí pro povo assistir, chama bastante gente para as pessoas poderem assistir a nossa live de hoje, tá? Boa noite, Lia, boa noite, Grazi, boa noite, Mari. Bom, estamos aqui de novo, né? Falamos aqui, ó, estamos aqui de novo. Boa noite, poderosas, boa noite, muito boa noite. Maravilhosas. Lembrando que essa live não vai ficar salva, assim como nenhuma live do nosso 360 especial de Natal. Então, o nosso Natal 360, assistiu, não assistiu, não assiste mais, tá? Lembrando também que a gente tem uma meta para bater, né? Então, se até domingo a gente não tiver 100 pessoas na nossa live, a gente não vai ter não vamos ter, com os bichinhos aqui, não vamos ter premiação, né? Ou então eu estou pensando em reduzir a premiação, mas a gente manter a premiação para quem quiser fazer, né? Então vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem do nosso evento.
E aí a gente vê efetivamente como é que vai fazer, como é que vai ser. Se até domingo a gente tiver atingido 100 pessoas, a gente mantém com a prova, com a premiação de uma aula EAD particular com 8 horas de duração. Se a gente não tiver, eu tinha falado, né, que a gente não teria não teríamos a prova, só que a prova, ela faz parte da metodologia de ensino, da nossa metodologia ativa, que é o método 360 de ensino, né? Que é o método criado pela gente. Então, a avaliação faz parte disso. Então, quem estiver participando precisa fazer parte desse método. Então, apesar de eu ter falado, né, que não faria, eu vou fazer, né? E aí a gente só troca a premiação, né? Faz uma premiação um pouco mais reduzida, né? Então, vamos começar, né? Vamos começar agora a falar. Temos aqui... Nossa, eu tô falando há 10 minutos? Não, né? Eu entrei um pouquinho depois, né? Gente, essa live, como sempre, é um bate-papo. Então, imagina que a gente tivesse numa roda aqui, né? Dentro de uma sala, onde nós estivéssemos uma olhando para outra. Então, tá vendo esse botãozinho de interrogação que tem aqui, ó, perto do aviãozinho? Toda vez que vocês quiserem fazer alguma pergunta, faça essa pergunta aí que vai subir, vai entrar para mim. E aí eu vou responder vocês, tá? Então, fiquemos combinadas assim. A gente precisa, eu preciso da interação de vocês e vocês precisam da interação de vocês, tá? Porque dessa maneira a gente consegue aprender melhor, tá? Então vamos lá. Eu não vou. A aula de hoje não é uma aula onde a gente vai contar a história da minha vida. Não é isso. A aula de hoje é para falar sobre as minhas experiências com vendas, né? Como muitos de vocês sabem, quem acompanhou o Bake Off, quem me acompanha desde sempre, no Bake Off, inclusive, eu apareci como vendedora, né? Eu fui vendedora, inclusive tem cursos de técnicas de venda, trabalhei muitos anos no comércio, mas eu não sou vendedora atualmente, né? Eu já tenho só de confeitaria, vivendo só, única e exclusivamente de confeitaria. Eu estou indo para o meu oitavo ano. E eu comecei na confeitaria em 2007. Não necessariamente na confeitaria, mas eu comecei com a cozinha em 2007. E de lá para cá as coisas foram evoluindo. Como muitas de vocês, a gente não começa do nada, né? Então a gente tem contas a pagar. Então eu tinha eu tinha o meu trabalho, né? Então eu não deixei o meu trabalho de lado, o trabalho que eu tinha, para ingressar, apesar de já saber o que eu queria. Então eu já sabia o que eu queria, eu já sabia que eu queria seguir na área da gastronomia, que eu queria trabalhar com cozinha. Era esse o meu objetivo desde sempre, tanto que eu prestei vestibular para isso, eu corri atrás disso. Obrigada, Arthur! Mas a gente vai se descobrindo, né? Então, tive que, por diversas vezes, trilhar outros caminhos para poder conseguir me manter na confeitaria, tá? Mas eu vivo único e exclusivamente de confeitaria. Vou para 8 anos agora, né? Vou para o meu 8º ano, que eu vivo único e exclusivamente de confeitaria, mas eu trabalho com comida desde 2007, tá? Então, não vou contar a história da minha avó, com quem que eu gostei, quem que eu não gostei, porque isso eu já contei, vocês já sabem, passou lá no Bake Off. Quem não viu, veja, né? Tem aí no YouTube, enfim. Depois, um dia, quem sabe, eu falo sobre isso. Mas hoje o negócio é sobre venda, tá? Então, como eu comecei efetivamente, para que vocês possam se inspirar e ver que as coisas não começam totalmente maravilhosa para quem você enxerga no Instagram e que já chegou aí num patamar. Eu ainda tenho muito que avançar, mas eu já me considero muito abençoada, já me considero muito evoluída perto daquilo que eu fui ontem, né?
E eu sei que amanhã eu vou me considerar ainda mais evoluída perto do que eu sou hoje. Então, quando eu estive lá, quando eu comecei de baixo, eu comecei com nada, como muitas de vocês, né? E foi assim por muitos anos. Da confeitaria eu tirei o meu sustento e da confeitaria eu fiz o meu investimento. Eu investi com aquilo com que eu tinha para investir, né? Então, eu busquei muito, estudei muito, corri muito atrás, quebrei muito a cara, quebrei muito a cara. Não é fácil para ninguém, não pense isso. Esses dias, uma pessoa estava reclamando no Facebook, ela é de Petrópolis, então ela tem no Facebook. No meu Facebook eu não tenho pessoa, não aceito, porque meu Facebook é pessoal, então eu aceito amigos, e antigamente eu usava o meu Facebook para trabalho, então eu ainda tenho algumas pessoas lá, né, que estão lá de antigamente, mas hoje em dia eu não aceito mais, porque o meu trabalho é aqui no Instagram e nas outras redes que eu vou designando para trabalho, o Facebook não, mas enfim. E aí ela estava reclamando que ela acha um absurdo, que ela viu um post de uma pessoa no Rio de Janeiro que vende esses bolos com chantilly, topper de papel, numa média de 200 a 300 reais, dependendo do tamanho do bolo, e ela falou que como pode, né, uns serem valorizados e outros não. E aí eu estava explicando para ela sobre a valorização tem que ser nossa, a partir da gente, tudo isso. O que eu quero dizer para vocês não é sobre isso, tá? Eu quero falar que quando eu disse isso para ela, que a questão a pessoa paga o que você vende, tá? Se você vender que seu produto vale 300, alguém vai pagar, vai ter quem pague. E aí ela virou para mim e falou assim, desculpa, mas como você quase não comenta aqui, comentou hoje, eu vou falar, para você deve ser muito fácil, porque você veio da televisão. Não, mentira, ela não falou você veio. Porque você é da televisão. Então, para você deve ser muito fácil. E aí tem quem pague o seu produto nesse valor, porque você é da televisão e vão valorizar você por isso, né? Foi basicamente isso que ela falou. Só que coitada dela. Coitada, eu não nasci na televisão. Não, muito pelo contrário. Sabe onde eu nasci? Na rua. Eu comecei a vender na rua. Eu comecei a vender com 17 anos. Eu comecei a vender os meus primeiros preparos de doce, tá? De doce salgado. Eu comecei com 17 anos trabalhando na rua. Eu colocava dentro daquelas bolsas térmicas, que inclusive eu não tinha condições de comprar. Meu pai não tinha condições de me dar. Meu pai já fazia muito por mim e na época era tudo muito mais difícil do que hoje. Graças a Deus hoje ele se encaixou no mercado de trabalho, mas antigamente era muito complicado para ele. Então nem para conseguir uma verba para entrar nesse ramo assim de vender na rua eu não tinha dinheiro. Então como é que eu consegui? Uma amiga da minha mãe tinha uma bolsa térmica cinza prata da Sadia, que ela ganhou, né, provavelmente quando você comprava algum produto, ganhava essas coisas. Na época tinha uma promoção, quem é mais antigo vai lembrar disso. E aí essa amiga da minha mãe me emprestou essa bolsa térmica. E de onde eu tirei o dinheiro para poder investir e comprar os meus primeiros insumos? Bom, vou voltar um pouco mais atrás. Antes de começar a vender os meus preparos, que eu já sabia que eu queria prestar vestibular para gastronomia, que eu queria viver disso, com 17 anos eu já sabia, já estava no ensino médio. Antes disso, eu vendia Avon, Natura, calcinha, tá? Vendia roupa de sacoleira, vendia mesmo. Ia de porta em porta, subia morro, batia na porta dos outros, cobrava os outros, ia na casa dos outros, abria saco de calcinha, fazia tudo isso. Quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu fiz um curso que meu pai pagou para mim, até na época foi mais por questão de saúde, porque eu tinha perdido meu avô na época, em 2002, e eu era muito ligada a ele, e essa perda foi muito significativa para mim. Eu como criança, eles não souberam
lidar com isso e eu não soube lidar com a morte dele desse jeito. O meu avô era como um pai, né? Pra vocês terem a noção da ligação. Então, na época, o médico recomendou que eu fizesse alguma coisa. E aí meu pai se esforçou e aí me colocou numa aula de biscuit. E há muitos anos atrás, eu nem sabia o que era pasta americana, não sabia o que era nada. Eu sei que, naquela época, eu... Aí, ó, Paty falando, nossa, já vendi muita calcinha. É isso aí, guerreira. E naquela época, eu fiz o curso de biscuit na cozinha da amiga da minha avó, na verdade. Uma moça passou pela cidade ensinando biscuit. Eu lembro que meu pai comprou umas revistinhas pra mim, dessas de banca. E aí aprendi várias coisas. E assim eu comecei foi a primeira coisa de venda que eu fiz na minha vida, né? Comecei a fazer biscuit pra vender. E aí fazia imã de geladeira, fazia tampa de pote, fazia um monte de coisa de biscuit. Consegui esse dinheirinho aí e assim foi crescendo. Eu fui conquistando as minhas coisas assim, né? Fiz teatro, meu pai não tinha condições, eu paguei as minhas coisas, né? Tudo que eu precisava, eu dava meu jeito. Já vendi isso, biscuit. Depois eu comecei a fazer bijuteria para vender, miçanga e tudo mais. Vendia mesmo as miçangas, fazia o artesanato. Depois disso eu comecei a dar aulas particulares. Isso eu tinha em média 15, 16 anos. Eu dava aula particular de primeira a oitava série. De primeira a oitava. E eu tinha muito aluno, graças a Deus. Era como se fosse uma turminha lá no meu bairro, porque eu era bem conhecida e eu dava aula particular. E aí nesse tempo de aula particular, e não sei o que, eu vendia calcinha, até que eu falei, bom, agora eu preciso começar a fazer o que eu gosto, né? E as coisas foram despertando pra mim, porque quando eu tinha 17, 15, 16, a gente não se aperta tanto no que fazer de faculdade. E aí, quando eu tava com 17 anos no ensino médio, os professores começavam a fazer, como tá, né? O que você vai fazer e tudo mais. E aí, eu já sabia que eu queria a gastronomia. Eu já sabia, porque isso eu busquei lá da minha avó. Que em casa a gente fazia isso e essa história você já sabe. Pois bem, então, com o dinheirinho que eu tinha lá, mas eu não tinha tanta grana, né? Eu comprei os primeiros ingredientes e eu comecei a fazer empadão, mini pizza, né? E comecei a vender o empadão e a mini pizza assada nessa bolsa térmica, onde eu saía pra rua e vendia nas lojas, tá? E na verdade, deixa eu só voltar porque eu esqueci num detalhe. O que acontece? Por que eu fui vender também? Porque eu precisava, eu vi que a minha cidade é uma cidade muito pequena. Além Paraíba tem 33 mil habitantes e não tem faculdade do que eu queria, até hoje não tem. Não tem curso de confeitaria na cidade, não existe. A única pessoa que dá agora, esse ano ano passado na verdade eu trouxe para Além Paraíba, então é uma cidade que não tem essas oportunidades. Eu sabia que eu ia ter que sair daqui para poder viver meu sonho. E como é que eu ia viver meu sonho se meu pai não tinha condições, né? Então eu tinha que dar um jeito. E aí foi que eu comecei a fazer a mini pizza e o empadão. Eu já ajudava minha mãe, já cozinhava desde sempre. Então a mini pizza é de família, né? Essa massa de família. Então eu vendia ela para as lojas e eu consegui fazer o que eu queria, né? Então foi daí que eu consegui juntar um pouco de dinheiro dessa venda de rua para conseguir ir para o Rio de Janeiro para estudar, que eu estudei, morei com a minha tia, né, na verdade. Meu pai realmente não tinha condições, tá? Não tinha. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, paguei todos os custos que eu precisava pagar, tudo que eu precisava fazer. No fim das contas, me sobrou R$31 para passar o mês. E eu lembro muito bem disso. Vendendo as coisas que eu tinha que vender, me sobrou R$31 para passar o mês. Eu estava tranquila, obviamente, porque comida, apartamento, essas coisas eu não precisava pagar. Mas todas as outras coisas eu precisava pagar e meu pai não tinha como me dar. Mas eu fui assim mesmo. Eu falei pra mim, eu vou arrumar emprego no Rio de Janeiro em uma semana.
E aí eu consegui um emprego no Rio de Janeiro. Eu trabalhei no Bob's, quem é do Rio vai saber, eu trabalhei no Bob's comecei no Bob's de Copacabana, foi ali que eu fui contratada, ali no Arco Verde. E depois eu fui transferida pro Bob's da Praia de Botafogo. E ali eu comecei a trabalhar no Bob's. E assim, por mais que seja um fast food, gente, tava sendo uma realização pra mim. Eu tava trabalhando com comida. Eu fritava batata, eu pegava hambúrguer, eu não sei o quê. Eu comecei a entender como funcionava uma cozinha. O fast food é um estilo de comida, é uma cozinha, né? Não demanda chefes ali, assim, com tantas técnicas, porque as coisas vêm prontas, mas você tem que ter uma agilidade, um sistema, e aquilo foi um laboratório maravilhoso para mim. Foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, o que eu quero mostrar para vocês com a venda de rua? Na venda de rua, você tem um público muito bacana. Qual é o ponto positivo e o ponto negativo? O ponto positivo raramente você vai voltar para casa com a sacola cheia, tá? Porque sem você pensar, quando você vai vender na rua, você já tem uma estratégia traçada. Porque geralmente você vai ou na hora do almoço, que era o meu caso, ou na hora do lanche da tarde, né? Então, cada tipo de produto Tá chovendo pra caramba. Cada tipo de produto vai te demandar um horário. Então, prestem atenção nisso que eu tô falando com vocês, tá? É uma coisa muito importante vocês se atentarem ao tipo de produto que vocês estão vendendo, tá? Então, assim, se você vende produto salgado, é melhor que você venda no período do almoço e no início da tarde. Se você vende doce na rua, é melhor que você venda no início. Doce que eu digo não é sobremesa, tá? Por exemplo, um bolinho, um bolo para café e tudo mais. Você vai vender no início da manhã ou no fim da tarde. Se você vende doce com sobremesas, bolo no pote, mousse e tudo mais, você vai passar pouquinho depois do almoço. Se você passar no horário do almoço, eles não vão aceitar. Por que não vão aceitar? Porque a barriga e o cérebro tá querendo salgado. Então, raramente alguém fala assim, me dá aqui que depois do almoço eu como. Muitos vão falar agora não, porque eles não vão comprar com esse impulso, né? E a venda, ela é feita por impulso. A grande maioria das vendas são feitas por impulso. É assim que você vende mais. Quanto mais impulso você tem, mais venda você vai ter. A venda pela internet é interessante? Mas nada substitui a venda física. Porque quando você está perto de mim, eu consigo te vender muito mais. Eu consigo fazer você entender, eu consigo te entender o cliente. Então a venda, ela é por impulso. Então essa é a estratégia que você tem que ter na venda da rua. Mesmo que você não saiba desse gatilho mental que tem o seu cliente, pensar como ele, que é muito importante em todas as áreas da venda, você se colocar no lugar do cliente, você acaba fazendo isso sem querer. Mas muitos pecam pelo horário, principalmente quem vende doce. Por isso que eu quero pegar nesse ponto. Porque as pessoas às vezes vendem sobremesa e começam a passar na rua de maravilhoso, Rô, boa noite, olha, sigam esse cara que ele dá muita dica muito legal, ele vende pra caramba, ele é de São Paulo, ele tava comigo no dia do meu teste, do Bake Off, né, a gente tava junto, fizemos juntos, ai, que saudade, fizemos juntos o teste, e eu sigo ele, cara, eu adoro ver os posts que ele faz, ele dá muita dica bacana, segue aí, ó, o perfil, prefiro comer doces, muito, muito bom, tá? Voltando aqui, e o ponto aí que eu queria chegar, quem vende doces acaba passando num período de meio-dia, e esse não é um período interessante para passar, tá? Não é um momento legal para passar, para você vender doce. O momento legal de você passar é aí, por exemplo, se o horário do almoço é até as 2 horas, você pode ter certeza que
1h da tarde, muita gente já comeu. E aí, o que acontece? Ah, Natália, mas aí 1h ainda tem gente que não comeu e vai pensar a mesma coisa. Só que lembra que eu falei que o cliente compra por impulso? Então, se um outro comprar, ele vai comprar também. Então, não necessariamente você precisa pegar todos os clientes que já tenham almoçado. Você precisa pegar a maioria que já tenha almoçado. Então, se você sabe aí que o horário do almoço da sua cidade é mais ou menos de 12h às 3h, em Além Paraíba, na época, Além Paraíba é uma cidade muito pequena, então tudo começa cedo e termina cedo. Então, eu poderia ir de 1 às 2, que eu ia vender pra caramba. Depois de 2h da tarde, quase ninguém tá almoçando. Aqui 3h da tarde é lei, o pessoal já pensa no café. Então eu não venderia sobremesa se eu fosse depois das 2, tá? Isso é lei. Então eu tenho que entender também isso. Então assim, vendas de rua funcionam e funciona muito. Eu consegui ganhar dinheiro, consegui alcançar as metas. Alcancei as minhas metas na venda de rua, então eu já vi que não era aquilo que eu queria mais. Eu queria ir mais além. Então depois disso, fui pro Rio, fui pra Juiz de Fora, passei a receber encomendas, tá? Aí, nas encomendas, começaram a ser diferente. Eu comecei a vender. Primeira encomenda que eu fiz, na época eu até fiz com 17 anos, eu tinha uma ou outra encomenda também. Nessa mesma época na mesma época que dessas vendas de rua, né? Eu aceitava uma encomenda ou outra. Mas efetivamente eu comecei a receber encomenda mesmo depois que eu fui para Petrópolis, tá? Quando eu cheguei em Petrópolis mesmo, foi que eu comecei a receber as minhas encomendas. Foi quando surgiu a Confeitaria Jujuba. Então, de lá pra cá, né, antes da Confeitaria Jujuba, muitas coisas aconteceram. Eu continuei recebendo encomenda, né, fiz faculdade de gastronomia nesse meio tempo, eu fiz tantas outras coisas para conseguir grana, enfim, panfletei, trabalhei em buffet, fui garçonete, muitas coisas paralelas à confeitaria, paralelas à comida culinária. Fui vendedora nesse período, depois eu trabalhei no Leblon, enfim, trabalhei em vários lugares. Mas quando eu cheguei em Petrópolis, que eu fui fazer a faculdade de nutrição, isso foi em 2011 que eu fui para Petrópolis, ou 2012? 2012. Fui para Petrópolis em 2012. E aí, em 2013, eu comecei a receber encomenda fortemente. E não parei mais. Em 2012, eu fiz algumas coisas. Vendi doce no pote, doce de compota. Enfim, vendi as coisas, beleza. Aí, eu casei e tive a Júlia, né? Então, quando eu tive a Júlia, eu comecei a me deparar, eu comecei a olhar para dentro de mim e falar assim, tranquei a faculdade nesse período, tá? Aliás, gente, eu tranquei a faculdade 3 vezes, tá? Eu fiquei quase 9 anos, 9 não, né? Eu fiquei quase, quantos anos? 7 anos. Eu fiquei quase 7 anos na faculdade, tá? Não foi fácil, não foi nada fácil, mas como nada na minha vida foi fácil, nada na vida de ninguém é fácil, basta a gente querer e a gente vai conseguir. Dizer que nada é fácil, dizer que tá difícil, é muito fácil, né? Tinha um amigo meu que dizia que fácil não é não, mas também não é difícil. Então eu comecei a me deparar com a Júlia, né, com aquele negócio de, isso ainda grávida, de estar para ganhar o neném, eu tinha trancado a faculdade e eu precisava voltar para aquilo que eu queria fazer, né? Porque como a nutrição era um complemento, o que eu queria era gastronomia. Eu, inclusive, não terminei a gastronomia, tá? Eu não me formei em gastronomia por N motivos, principalmente por grana, por falta de dinheiro, mas por também ver que na gastronomia não era o que eu queria, porque lá, quando eu comecei a fazer gastronomia, que eu descobri
que eu queria a confeitaria, e era o que eu queria. Então quem quer confeitaria não vá fazer gastronomia, porque vocês vão se frustrar. A gente não aborda tanta coisa na gastronomia, tá? Então, gente, eu me deparei com a Júlia pequena, né? Eu precisava ter alguma coisa, ajudar em casa. O meu marido na época, maravilhosa, Ju, meu marido na época era estagiário, né? Ele não tinha grana, a gente não tinha grana, estávamos casados de pouco, com criança pequena, e a Júlia tinha o quê? Dias de nascido, né? E eu falei, não, eu vou colocar aquilo que eu sei, afinal de contas eu estudei, né? Eu fiz faculdade, não me formei, mas eu fiz, eu tenho técnica, eu vou começar a fazer. E aí comecei a botar para fora aquilo que eu já tinha começado. E aí eu comecei a pegar os meus primeiros bolos de encomenda nas páginas de grupo de bazar em Petrópolis. Bom, encomenda. O que a gente vai falar de encomenda aqui? Qual foi o meu grande destaque para eu conseguir chegar onde eu estou hoje? Eu nunca pensei como uma confeitaria, uma boleira de bairro, tá? Não menosprezando, mas existe sim a diferença entre boleira e confeiteira, tá? Porque existe aquela tiazinha que ela é aquela pessoa que ela quer ser a boleira, ela quer fazer bolo, tá? E é isso que ela quer fazer bolo. Vendeu, não vendeu, sobrou dinheiro, sobrou, não faz conta, não faz nada. Como eu falei com vocês, eu tenho uma longa estrada de mercado isso com 22 anos, tá? Eu tinha 23 anos. Tinha uma longa jornada aí de 6 anos de mercado, de venda, né? Então eu já sabia como funcionava mais ou menos, como eu tinha que me portar. Então eu já sabia que eu não queria ser boleira, eu queria ser uma empresa. Então em pouco tempo eu abri o meu CNPJ, eu não esperei para abrir. E isso, um MEI, né, há tanto tempo atrás, vamos fazer 7 anos agora, né, fizemos 7 anos, aliás. Fizemos 7 anos por quê? A Júlia nasceu um mês depois, ela nasceu dia 25 de setembro, dia 25 de outubro eu estava entregando a minha primeira encomenda, tá? Então, assim que eu montei, eu disse, o que eu preciso para ter uma empresa? Eu preciso disso. Eu não sou a Natália, confeiteira do bairro Esperança. Eu sou a confeitaria Jujuba. Então eu orei e pedi a Deus para me dar um nome para minha empresa, para me mostrar se era isso mesmo que Ele queria para minha vida. E Ele em sonho me visitou e me revelou a confeitaria Jujuba. E como eu fiz sucesso com a confeitaria Jujuba. Gente, quem é da minha época, quem é da época da confeitaria Jujuba, não sei se tem aluna minha, que é da época da confeitaria Jujuba, eu não era de Petrópolis, eu tinha chegado em Petrópolis, tinha 1 ano, e eu fiquei em casa a minha gestação inteira, porque eu tive descolamento de placenta, ninguém sabia da minha cara, eu não botava a minha cara no sol, e eu fiz muito sucesso com a confeitaria Jujuba. A confeitaria Jujuba nasceu em 2013, e nasceu como empresa. Ela tinha nome, ela tinha identidade, ela tinha CNPJ, ela tinha alvará, ela tinha meta. E a minha meta era o meu ateliê. Eu queria montar um ateliê. Eu comecei na cozinha da minha casa, mas eu queria montar o meu ateliê. E é isso que eu falo com vocês. Trabalhar por encomenda, tudo bem, mas vocês já pararam para pensar qual é a meta? Qual é a sua meta a curto prazo? Qual é a sua meta a médio prazo? E qual é a sua meta a longo prazo? Já pararam para pensar isso? Como vocês vão estar ano que vem, nessa mesma época do ano? Médio prazo ou curto prazo, depende da sua empresa. Mas como vocês querem estar no ano que vem? Daqui a 3 meses? Qual é a sua meta mensal? O que você quer atingir a longo prazo? Para que você precise da meta mensal para poder alcançar aquilo, né? Então assim, eu queria o meu ateliê.
Quanto eu precisava gastar para poder ter esse ateliê? Quanto? Eu fui e fiz conta. Eu preciso do aluguel, eu preciso da luz, eu preciso de pagar água, eu preciso de ter o meu forno, eu preciso de ter a minha mesa, eu preciso de ter as minhas coisas. Tudo que eu puder fazer para ter, eu vou ter. Quando eu montei, e eu consegui, eu aluguei uma kitnet no mesmo prédio que o meu, uma micronet. Quem, não sei se tem gente aqui da confeitaria Jujuba, mas eu aluguei uma microzinha net. Ela tinha uma entradinha e aí eu fiz de recepção, e aonde eu colocava a minha estante, uma estante de ferro que meu pai me deu, que ficava na área de serviço deles. Eu pintei a minha estante, deixei ela bonitinha, peguei umas cadeirinhas com a avó do meu marido, que eram umas cadeiras velhas de igreja, encapei, mandei fazer, né, um encosto de cupcake, comprei tecido, fiz toalha de coisa, enfim. Deixei o espaço muito bonitinho, da maneira possível, bem simples, mas arrumadinho, para que o cliente pudesse chegar e sentar e esperar eu entregar o bolo dele. No banheiro, tinha um banheiro nessa entrada, tinha um banheirinho nessa kitnet. Coloquei uma toalha bonitinha, um sabonete que eu encomendei de uma menina em Petrópolis que fazia sabonete decorado. Eu encomendei um sabonete com um cupcake e jujubas, né, porque era confeitaria Jujuba. Então, e aí tinha um quartinho, né, e nesse quartinho ele tinha um armário embutido, que eu fazia a minha dispensa. Vou falar disso quando a gente entrar em ateliê. E tinha área com um tanque. Gente, é real. Ó, pra você ter uma ideia do tamanho do negócio, esse quarto, essa kitnet, o quarto da kitnet, não cabia uma cama de casal. Não cabia. Se colocasse a cama de casal, tinha que pular por cima assim. Era muito pequeno. Mas era o suficiente, porque eu estava começando. Então eu sabia que eu precisava disso, daquilo. O que eu fiz? Peguei as minhas encomendas e eu preciso de X% para reinvestir no material e X% para abrir o meu ateliê e X% para ajudar dentro de casa. Quanto eu preciso vender por mês? E aí, quando a gente tem essa meta de quanto eu preciso vender por mês, eu começo a botar a cachola para pensar. Eu não espero o cliente vir até a mim. A encomenda, quando a gente fala em encomenda, eu não preciso esperar o cliente vir. Eu posso ir até ele, tá? Eu posso ir até o cliente. Então, como eu vou até ele? Eu vou anunciar, eu vou levar em colégio, eu vou traçar estratégia de venda, estratégia de marketing. E eu vou traçar essas estratégias porque eu tenho meta. Se eu tenho meta, eu traço estratégia. Então é assim que funciona. Bom, tive um ateliê. Abri meu ateliê. Eita, nós! Agora o bicho ficou mais sério. Eu tenho aluguel, eu tenho água, eu tenho tudo a mais para pagar. Aí é que eu tenho que pensar mesmo como uma empresa. Eu sou uma empresa. Eu, Natália, sou uma empresa. Você aí, Igor, né, Josineide, Elaine, você é uma empresa. Vocês são empresa. Pensem como empresa, que vocês vão conquistar aquilo que vocês querem. Então, quando eu tinha o ateliê, primeira coisa que eu pensei, eu já tenho CNPJ, eu já tenho alvará, eu já tenho cliente, tenho uma carta de cliente. Então, o que a empresa faz? Calendário anual. Eu preciso ter linha de produto, né? E eu preciso ter linha promocional. Eu preciso ter aquela venda de todo dia, porque uma empresa não se sustenta com venda de final de semana. Não se sustenta. Eu preciso ter aquele bolo de venda de todo dia. Bom, então eu já tinha que planejar o meu calendário anual. E como eu já estava aí 1 ano vendendo, isso foi um ano, tá, gente? Como
como eu já estava vendendo há um ano, então eu já sabia como estavam minhas vendas no ano passado. Então, se ano passado que eu estava começando eu vendi X, agora que eu já tenho um ano eu tenho que vender 2X. Eu tenho que vender. Se eu sou boa, eu tenho que vender. Se o meu cliente volta para mim, eu tenho que vender. Se ele não volta, eu tenho que entender o que está acontecendo. Se tem coisa ruim e tal, que isso fica para um outro dia, porque eu também já tive reclamação de cliente, óbvio, mas eu cresci muito com os meus clientes. Então, beleza. A outra coisa que eu sugiro que vocês façam, mesmo que vocês não tenham, gente, um ateliê fora de casa. A minha casa não cabia, não tinha um quarto a mais para mim, para eu montar meu ateliê. Se você tem um quarto a mais na tua casa para montar teu ateliê, faça isso. Mas tudo isso que eu tô falando é importante você fazer, tá? Meu ateliê, montei meu ateliê. Primeira coisa que eu fiz foi, não vou mais comprar de mercado. Eu preciso de estoque. Eu preciso de ter controle de estoque. Eu preciso atender o meu cliente quando ele me liga agora e quer 2 horas depois. É isso que vai trazer dinheiro. As grandes empresas não negam para cliente. Não nega. Um pensamento que eu aprendi quando eu era vendedora é o seguinte: não deixa o seu cliente sair da sua loja. Porque se ele sair, ele vai comprar com outro concorrente e vai esquecer de você. Não deixa o seu cliente comprar com outra confeiteira. Se desdobra, se vira, mas pega a encomenda. Se vira não, vamos mudar a palavra. Se organiza e pega a encomenda. É claro que nós somos seres humanos. Vai ter um momento que você não vai ter como mais pegar. Mas você precisa se organizar. Esse negócio de falar, eu não pego encomenda se não for 3 dias antes. Querida, o seu cliente vai sair de você e vai comprar com quem pega. Ele não vai ficar sem o bolo dele. E sabe o que vai acontecer? Lembra de uma coisa muito importante na confeitaria. O olhar atrai e o sabor conquista. Você conseguiu atrair o seu cliente, mas você não conseguiu conquistar e não fidelizou. Aí o que acontece? A outra fideliza. Aí por quê? Você não quis. Então o olhar dele vai ser atraído por outra confeiteira. E aí essa confeiteira vai conquistar no sabor porque você não pode pegar a encomenda dele. E aí? Pois bem, organizem-se, façam estoque, tá? Eu com meu ateliê, eu procurei distribuidora, eu tinha gente entregando pra mim. Em um ano de ateliê, eu tinha boleta de fornecedor para pagar, gente. Vocês têm noção disso? Eu era uma empresa de verdade, ainda sou. Mas naquele ramo, eu tinha um ano com criança pequena, com bebê. Por vezes, eu coloquei a Júlia assim, levava um edredom e colocava assim, e era assim, ó, pequenininha a minha cozinha. Eu colocava a Julinha assim no edredom para ela dormir e dava mamar, botava ela para dormir ali, porque bebê dorme muito. E assim eu fazia. Entendeu? Eu tinha minha sogra que me ajudava, mas quantas vezes ela deixou de me ajudar? Porque ela tinha os compromissos dela lá e de repente não podia ficar e eu tinha encomenda para entregar. E aí? E aí? Bom, enfim. Feito isso, né? As encomendas começaram a crescer. E aí eu tive que contratar funcionário. Tive funcionária, né? No fim das contas eu já cheguei a ter 5 funcionários na minha confeitaria, né? E aí, bom, a ateliê cresceu. E pensem vocês que eu estava satisfeita com a minha linha? Tava não. Você vai falar comigo, nossa Natália, você tinha sucesso. Tinha sucesso mesmo. Tava fazendo sucesso, mas eu quero mais. Porque o mundo faz assim, ó. E se eu ficar parada aqui, vai vir uma tsunami e vai me engolir. Então eu não posso ficar parada. Quando eu falo com vocês que eu tive um monte de coisa, não é porque eu não sabia o que eu queria da vida ou porque as minhas coisas deram errada. É porque eu fui acompanhando as tendências.
E por falar em tendência, o que veio depois? A food bike. Food bike, food bike, food bike, food bike. Um monte de gente falando de food bike, chega até a arrepiar. Se você arrepia de frio, você arrepia de negócio. Food bike, food bike. Fui orçar uma food bike. Na época, a food bike era no mínimo 5 mil reais uma food bike para fazer. Eu não tinha esse dinheiro. Eu não tinha. Eu até ganhava. Mas eu não podia investir naquele momento. Por quê? Eu ajudava em casa. O meu dinheiro não era só para mim. Eu tinha contas a pagar. Eu tinha filho pequeno para criar. Eu e o meu marido, nós somos um só. Não existe isso do meu dinheiro, dinheiro dele. A gente cresce porque a gente é um só. Nós dois vivemos na mesma casa. Então, eu sou mulher, eu sou independente e eu sou capaz de sustentar o meu lar, assim como ele. E por eu ser mulher, comer e viver dentro do teto, eu também tenho a obrigação de sustentar o meu lar, não só o meu marido. Então, se naquele momento eu estava ganhando mais do que ele, eu precisava sustentar a casa naquele momento. Então, eu não podia investir 5 mil reais. Eu não podia simplesmente tirar da minha casa para conseguir os 5 mil. Não dava. Não dava. Então, o que eu fiz? Gente, essa história é engraçada. Eu falei, eu quero food bike. Não interessa, eu quero food bike. Fui na Thalia tentar arrumar food bike de tudo que é jeito. O que eu fiz? Eu fui atrás de uma bicicleta velha. Mas aí, já que a bicicleta era velha, que eu não ia ter dinheiro para montar uma food bike bonitinha, que depois ficou linda. Minha food bike, eu tenho orgulho dela até hoje, maravilhosa. Quem conheceu minha food bike, se não conhece, depois que acabar a live, dá um pulinho lá na Confeitaria Jujuba, que o Instagram ainda existe. A gente quase não mexia no Instagram, era mais Facebook, né, na época. Mas a gente chegou a pegar um pouquinho do Instagram ainda. A minha food bike era linda. Aí, como eu queria eu só tinha condições de comprar uma food bike, uma bicicleta velha, aí o que eu fiz? Fui eu atrás da saga das bicicletas. Mas eu queria umas bicicletas das bonitas, eu não queria as bicicletas velhas esquisitas. Aí o que eu fiz? Já que era velha, pra eu reformar, vamos na pegada retrô. Pegada retrô. Aí eu cismei que eu queria uma Monark. Eu não achei Monark em Petrópolis para comprar, só achei para comprar nova. Ali veio, ó, só achei para comprar a Monark nova e eu não tinha grana para Monark nova. Fui eu atrás das Monark velha. Fui em Sardual, fiz meu sogro caçar os negócios. O Almir foi não sei aonde, que o meu sogro ele é mecânico, né? Ficou top, não ficou, Lívia? E aí eu fiz meu sogro arrumar, fui em Sardual, fui não sei aonde, fomos rodando atrás das bicicletas velhas. Não achei bicicleta velha em Petrópolis. Fui pra Além Paraíba achar a bicicleta velha. Aí tinha um homem. Não, a minha fixação com bicicleta era tão grande que eu, no meio da rua, no trânsito de Além Paraíba, eu vi um senhor com uma bicicleta velha, uma Monark, do jeitinho que eu queria. Aí eu falei com o moço assim, ô moço, me vende essa bicicleta aí. Mas na verdade eu só tinha 60 reais pra comprar a bicicleta. Aí ó, a Elaine falando também, conhece a bike. Aí eu falei, moço, você não vem? Eu parei o carro, falei, meu pai que chegou na saga comigo, mas não trabalhava. Abri o vidro do carro, quase um assalto, né? O carro levou um susto. Eu falei, moço, me vende essa bicicleta, moço. Pelo amor de Deus, eu preciso dessa bicicleta, por que essa bicicleta não é essa bicicleta? Aí ele, não, minha filha, eu não posso te vender essa bicicleta não, porque é a única coisa que eu tenho e eu trabalho com ela, que não sei o quê. Eu falei, moço, eu quero uma bicicleta, me ajuda, eu preciso de uma bicicleta igual a sua. Aí ele falou assim, ó, tem um fulano no bairro tal, o nome dele é não sei o quê, nem lembro mais o nome do sujeito. Fui. Aí eu fui atrás do cara, esse cara não consegui comprar a bicicleta dele, mas ele me ajudou. Fui atrás do cara. O cara levou um susto, porque eu cheguei no alto do morro lá, um cara numa casa bem humilde. Eu falei assim, moço, um fulano e o senhor não sei quem falou que você tem uma bicicleta, uma Monark. Aí ele falou assim, eu tenho mesmo, mas ele tá jogado aqui na laje. Tava na laje do cara, jogada. E eu paguei 60 reais. Aí ele falou assim, quanto você quer? Não, aí eu falei com ele, quanto você quer nessa bicicleta? Aí ele falou assim,
me dá uns 100 reais aí. Eu falei, moço, 100 reais não, né? Vou ter que reformar, tá cheia de coisa, tem que pintar, vou gastar muito dinheiro, 60 reais eu pago. Aí ele falou, tá, toma ela aí pra você então. Então, conclusão, consegui uma bicicleta original, Monarch, 1960. Ela era praticamente 100% original. A única coisa que ela não tinha original era o banco. O resto era original. Botei pra arrumar, pintei bonitinha e fiz um móvelzinho, estilo uma barraquinha, que eu fiz de MDF, com uma lonazinha assim, escrito Jujuba, não sei o que. No fim das contas, eu tinha a minha food bike e eu gastei menos de R$1.000 para fazer a minha food bike. Não é maravilhoso isso? Pois bem, menos de R$1.000 eu tinha a minha food bike e todas as outras coisas. Comecei a fazer feira com a food bike. Aí eu comecei a traçar, né? Eu comecei a traçar as estratégias para eu usar a food bike, né? Isso aí, levou 60 e vai que cola. Aí eu comecei a traçar as estratégias da food bike. Aí beleza. Tracei a estratégia da food bike. Aí a primeira coisa que eu fiz com a food bike foi um bar de brigadeiro que a gente colocou. Deus é sempre maravilhoso, com certeza. Ele falou comigo, né, que a confeitaria Jujuba ia ter sucesso. E Deus não é homem de meias palavras, ele cumpre. Aí, a primeira evento que eu fiz com a food bike, eu não levei nem a bicicleta na época, não estava pronta. Foi um bar de brigadeiro, que a gente fazia aqueles brigadeiros na hora, né? A ideia era começar assim. Mas aí eu fiz a gente fez, foi até na formatura do meu marido, a gente colocou, mas depois disso não conseguimos mais colocar. As pessoas não queriam pagar o valor que era, e como na época a gente não tinha caminhonete, nosso carro era pequeno, e bem pequenininho inclusive, eu tinha uma Uno, na verdade, naquela época, eu tinha uma Uno velha, uma Uno antiga. Aí não cabia, então eu tinha que pagar alguém para colocar, e o tio do meu marido tinha uma Kombi que levava para mim, e aí ficava caro. Então, conclusão, eu não consegui fazer com que as pessoas comprassem essa ideia do bar de brigadeiro. E aí eu fui levando a ideia para os buffets, que aí seria o momento, né? Mas aí sim entrou nesse caso de conhecimento. Na época, eu não tinha tanto conhecimento das pessoas da cidade. Quem era eu na fila do pão? Naquele momento, não era ninguém. Mas poderia ser se fosse os planos de Deus, tá? Porque para Deus não tem esse negócio de quem é, quem não é, não. É quem quer que ele seja. Mas naquele momento, eu não tinha um empurrãozinho de ninguém e Deus não queria que fosse aquilo. Então, eu levei até na Sandra's Buffet. Eles abriram as portas para mim e tudo mais. Mas depois outra pessoa foi e colocou, que tem mais conchavo com eles, né? Mas isso, gente, eu não tinha parado de fazer encomenda não, tá? Era paralelo. Eu sempre tive o sonho de ter uma confeitaria e eu não tinha grana para montar uma confeitaria do jeito que eu queria. Aí eu fiz uma primeira feira com a food bike. Fiz a minha primeira feira. Que prejuízo que eu tive, meu Deus do céu. O cara que eu fiz a feira prometeu mundos e fundos, falou que ia ter tanta gente na feira, que não sei o que, me cobrou o chão, né, da feira, paguei caro por dia. Nossa, foi o ó. Joguei muita coisa fora, foi péssimo. A feira não deu ninguém, foi em Petrópolis também. E aí eu comecei a ver que a food bike não ia rolar muito negócio de feira. E eu queria muito ter a minha confeitaria. E aí eu comecei a correr atrás de lugares para colocar a food bike. Aí que entra a história, segura o lance. Eu comecei a colocar a food bike, a correr atrás para colocar a food bike em lugar fechado. E aí eu fui na prefeitura, né? Levei o meu projeto da food bike, fui na prefeitura para tentar colocar a food bike em alguma pracinha, em alguma coisa. Gente, isso tem muito tempo, né? Eu fui a primeira pessoa que tinha food bike em Petrópolis, não tinha ainda. Então o cara da Secretaria de Fazenda, sem zoeira, ele pegou
depois de eu ir 1000 vezes lá, porque eu vi que eu precisava de um local fixo, porque aí seria melhor vender. Ele pegou o meu projeto, todo impresso, bonitinho, folheou assim e fez assim: você não vai conseguir colocar isso aqui não, minha filha. Isso não existe aqui, você não vai conseguir colocar. Ele falou assim, mas dentro do deboche dele, ele disse uma coisa que foi muito certa. Ele falou assim, ó, isso aqui você não vai conseguir colocar não. Se você conseguir colocar, acho que é melhor você pagar aluguel em algum lugar, um ponto para algum lugar. E fui eu caçando e orando, pedindo a Deus para que me desse um norte, o que eu poderia fazer. Aí eu fui pensando, Deus me mostrou o Sesc, o Quitandinha. Gente, vocês têm noção? O Sesc não é assim, tipo, a amiga do fulano entra. O Sesc é uma organização nacional. Tudo tem que passar por um monte de coisa, é uma burocracia infernal naquilo. Pois bem, mas para Deus nada é impossível. E aí eu falei, Senhor, eu montei minha food bike. O Senhor sabe que eu não faço nada por mim. Eu só faço quando você aprova. Você aprovou. Então, me mostra o que tem que ser, porque vai ter que ser. Eu não vou ficar com essa food bike parada na minha garagem. Eu gastei dinheiro. Eu preciso fazer dinheiro com ela. Aí o Senhor me mostrou o Sesc. Mandei uma mensagem pro William, lembro o nome dele até hoje, maravilhoso, me recebeu super bem. Mandei um e-mail para ele e ele levou uns 6 meses para me responder. Mas me respondeu. 6 meses depois ele falou assim, monta um portfólio, uma proposta e vamos agendar aqui então uma reunião. Gente, eu estava indo para uma reunião de negócios no Sesc, Quitandinha, só para vocês terem uma noção. Fui eu. Aí fizemos uma apresentação em slide, né, com a proposta de como seria e tudo mais, como é. Mostrei a nossa food bike, como ela é bonitinha, toda organizadinha e tudo mais. Bem, fui. Aí fiz a proposta, mostrei, me apresentei, né? Eles adoraram a gente, achou muito bacana. A gente era... Eu tinha acho que 24 anos, né? Sei lá quantos anos eu tinha, acho que tinha 24. E aí eles acharam muito massa isso de 2 jovens, né? Querendo empreender dessa maneira. Então eles gostaram muito. Já saí de lá com o coração assim, palpitando. Só que eles foram muito sinceros. Eles disseram pra mim que a resposta não podia vir deles. Tinha que vir do superior, porque tem que aprovar. Principalmente porque a minha food bike tinha uma decoração e o IPHAN tem que liberar. Porque vocês sabem que Petrópolis é uma cidade histórica, então ela é toda controlada pelo IPHAN por conta da harmonização com a cidade. Então tinha IPHAN, tinha burocracia, tirará. Mas eu orei, né? Jejuei, fiz tudo que o Senhor fala para fazer, fui com as minhas armas, as armas que eu tinha, e eu venci a batalha. 1 ano depois, eu consegui colocar a minha food bike lá no Sesc, e foi maravilhoso. 3 meses depois, a gente já teve a proposta de dominarmos o Sesc. E aí, de uma food bike, a gente tinha o hall, a gente tinha lá fora, tínhamos o hall e tínhamos o boliche. Então a gente conseguia ir muito mais, né? E nesse meio tempo o Marlon já trocou de vários empregos, ele me ajudava paralelo, ele não me ajudava completamente. Eu era praticamente sozinha, tá, gente? Eu não tinha muita ajuda. Para dizer que eu não tive feira boa, a única feira boa que eu fiz com a food bike foi a Bauerfest. A Bauerfest foi antes de eu me mudar para o Sesc, porque eu coloquei no Sesc em agosto e eu fiz a Bauerfest em junho. E aí me deu um gásão, assim, sabe? Eu ganhei bom dinheiro, consegui pagar tudo que eu tinha para pagar. Ali eu tinha 3 funcionários também que trabalhou comigo na Bauerfest.
e já tinha uma menina que trabalhava comigo há muito tempo. Isso paralelo às encomendas, o ateliê estava funcionando a todo vapor e sempre com aquela meta de alcançar cada vez mais, sabe? E aí, por que eu tô falando da food bike? E agora entrou aí a confeitaria, né? Foi aí que eu consegui, da confeitaria, da food bike, eu consegui montar a minha confeitaria. Então a minha confeitaria era uma confeitaria diferente, uma confeitaria sob rodas, mas depois a gente teve lá dentro do hall, era fixo, a nossa confeitaria lá. Então eu tinha uma confeitaria, a confeitaria era uma lanchonete, vendia salgado, vendia doce, vendia tudo, era grande, né? Tinha muita coisa e eu não precisei investir muita coisa também. Mas por que eu tô precisando, por que eu tô falando da confeitaria? Porque em todas essas etapas que eu passei, em todas elas, eu fiz meta, tracei estratégias de venda, eu tinha organização na minha empresa. Então, quando chegava a oportunidade, eu tinha como abraçar. Vocês imaginem se eu não tivesse organização nenhuma. O SESC demorou 1 ano para me responder. 1 ano para dizer você está aprovado e agora você pode entrar. Só que, além disso, eles me vieram com várias exigências. E aí eles exigiram que eu tivesse um frigobar. Eu tive que fazer um móvel de frigobar para entrar lá. Eu não podia deixar simplesmente um frigobar no meio do gramado. Eu tinha que ter um móvel. Então eu tive que investir no frigobar, que não era barato. Eu tinha que investir no carro para transporte. Eu tinha que investir no frigobar, no móvel do frigobar, enfim. Eu tive que investir em várias coisas para poder entrar no SESC. E isso 1 ano depois. Você pensa assim, nem vai me chamar. Mas eu consegui aceitar porque eu tinha organização, eu tinha estratégia, eu conseguia reinvestir na minha empresa. E nisso, claro, graças a Deus o Marlon já tinha melhorado de emprego e tudo mais, mas a confeitaria estava andando com as próprias pernas. Então, independente da etapa que você se encontre, independente do momento que você se encontre, faça a sua organização. Organizem-se. Tenha a sua organização financeira dentro da empresa. Isso é muito importante. Vocês precisam saber o quanto vocês ganham, o quanto vocês lucram e o quanto vocês investem. Vocês precisam reinvestir. Empresa que não reinveste não cresce, tá? E a gente tem que estar preparado. Isso aqui da proposta do SESC, algumas pessoas iam dizer que é sorte, né? Por quê? Porque o boliche, para quem já foi no boliche do SESC, sabe que ele é todo preparado. Ele já tem balcão, ele já tem quase tudo ali, né? Eu não ia precisar investir em imóvel, eu não ia pagar mais aluguel por causa disso. Enfim, meu aluguel era a mesma coisa. Eu pagava aluguel pro SESC, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Desde sempre. Então, mas mesmo assim, né, surgiu a oportunidade do hall, surgiu a oportunidade de lá de dentro. E a estrutura já estava lá. Eu não precisava de estrutura, não precisava de pintar a loja, não precisava de nada disso. Eu não precisava de cadeira, porque às vezes a gente tinha mesa e cadeira. Então o investimento era bem menor. Então muita gente vai pensar assim, a Natália teve confeitaria porque ela teve sorte. Mas existe um livro que eu gosto muito, e eu leio muito também. Existe um livro que eu gosto muito, que ele chama A Sorte Segue a Coragem. É de Cortella, né? Mário Sérgio Cortella. Leiam. Sorte segue a coragem no sentido de quê? Sorte, gente, é oportunidade. E coragem é de preparo. Estar preparado para aquilo acontecer. Então eu estava preparada, né? Eu me preparei para aquilo. Eu acho que deve ser muito triste você ter uma oportunidade na vida, uma oportunidade de ouro, e você não ter como abraçar essa oportunidade. Isso deve ser péssimo, isso deve ser horroroso. Graças a Deus eu não passei por isso. Graças a Deus eu consegui abraçar a oportunidade que chegou para mim. Mas eu consegui abraçar a oportunidade que chegou para mim porque eu tinha organização. E mais do que isso, eu soube esperar. Uma coisa que é muito importante a gente saber esperar o momento certo das coisas.
Isso é importante, é preciso. Quando você sabe o momento certo das coisas, espera aquilo acontecer no seu tempo certo, você não mete os pés pelas mãos, mas você não deixa de ter meta, você não deixa de alcançar os seus objetivos. E aí veio a última etapa, tá? Que foi aí que a gente parou de vez, eu parei de trabalhar porque essa entre etapa aqui começou a surgir a oportunidade de aula, né? Eu recebi proposta de ser chefe confeiteira da cozinha experimental do vilarejo, e a partir dali aí começou o meu trajeto como professora, tá? Mesmo. Então, o meu caminho começou a ser trilhado de uma outra maneira, diferente da maneira que vocês estão hoje, que vocês se encontram hoje. Então, por isso que a gente não vai entrar nesse quesito. E aí começou, depois da food bike, o que começou a surgir no Brasil? Food truck. Mas bem, eu tive um food truck. Que eu falo assim, às vezes eu falo que eu sou muito mimada pelo papai, né? Papai do céu, claro. Porque todas as coisas que eu quis não. Porque eu não quero nada, né? Quem quer é ele. Todas as coisas que eu almejei, digamos assim, eu conquistei. Quando eu olhava food truck, eu ficava encantada. Eu falava, gente, eu assistia às vezes séries, né, de food truck, eu ficava encantada. Eu falava, caramba, é isso que eu quero. Eu quero ir pra feira, eu quero correr, eu quero isso, quero lá. Eu quero agitação. Mas aí, eu sabia que o investimento de um food truck era muito alto pra gente ter só um food truck de doce. E eu sei que doce não vende tanto assim, né? Então a gente tem investimentos e investimentos. Sejamos realistas. Sonhar é importante? O sonho vai ser o pontapé inicial para a sua meta. Você só vai alcançar a sua meta quando você tiver sonho. Sonho é fundamental. Mas a gente precisa ser realista. Então eu sabia que eu tendo um food truck de doce, eu não ia conseguir pagar. Eu não ia conseguir sustentar. Porque o chão numa feira de food truck, para food truck, era caríssimo. Então eu não ia conseguir pagar doce o suficiente para isso. Então, para isso, a gente tem que fazer conta, tem que estudar, né? Por isso que eu falo que estudar realizações. Estudar em todos os seus sentidos. E aí, gente, a gente estudou quantos doces eu precisava vender, quantas pessoas poderiam ter em média numa feira e qual a probabilidade dela comprar doce comigo. E aí a gente viu que food truck de doce não daria. E aí, no food truck, era um investimento altíssimo. E aí Deus me presenteou com um sócio, que era o ex-patrão do Marlon na época. O Marlon foi para fazer um plano de negócio com ele, para a gente poder pegar um empréstimo, e ele sugeriu aí que a gente entrasse como sócio dele, já que a gente tinha todo esse outro investimento, e já tínhamos investimento e tudo mais. Então a gente entrou com uma parte de investimento, ele entrou com outra parte de investimento, e montamos aí então o food truck de pizza, né? Como eu falei lá no Bake Off, eu também sou pizzaiolo. Tivemos aí um treinamento maravilhoso com um chefe exemplar, que é o Pedro Pernambuco. E nosso food truck era top demais, muito legal. Trabalhávamos com pizza italiana de longa fermentação, muito top. Então, assim, o que eu estou falando aqui do food truck para vocês? É a mesma coisa da questão da confeitaria. Isso, a confeitaria não tinha morrido, tá, gente? A gente ainda estava no SESC, estávamos trabalhando. Enfim, surgiu a oportunidade do food truck. Então, assim, se eu não tivesse preparada para pegar o food truck, nesse momento eu já estava aí no 6º período da faculdade, 5º, 6º período da faculdade. Estava estudando pra caramba, tá? E aí eu precisava entender daquilo. Eu precisava saber o que eu estava fazendo. Tanto na parte administrativa, meu marido já era formado nessa época, ele é administrador com ênfase em marketing, tem MBA também em gestão de pessoas, pela FGV, também é muito estudado. E não pensem vocês que nós viemos de berço de ouro, nem eu nem ele viemos de berço de ouro. Nós estudamos porque nós batalhamos e conseguimos o nosso espaço. É o que eu estou falando com vocês.
Eu tranquei uma faculdade, iniciei outra e tranquei 3 vezes. Eu tranquei 3 vezes. Um curso que era para ser feito em 4 anos, eu fiz em quase 7. Vocês têm noção disso? Quase 7 anos estudando. Enfim, então o que eu quero falar com vocês e encerrar a nossa live hoje é que eu tive food truck mesmo conseguindo um sócio, tá? A gente conseguiu montar um food truck e ganhar dinheiro com ele. Olha, pra vocês terem uma ideia, quando a gente tinha o food truck, eu fazia 5 pizzas por minuto no food truck durante a feira inteira. E aí, assim, eu só consegui fazer isso tudo porque eu estudei. Porque nós estudamos, eu e Marlon estudamos. Então o que vocês estão fazendo aqui hoje e o que vocês vão fazer ao longo desses dias é exatamente isso. É buscar realizar os sonhos de vocês. E vocês só conseguem realizar os sonhos de vocês com muito estudo e muita determinação. Hoje eu tenho 30 anos. Não comecei ontem, sou nova. Sei que tem muito mais coisa pela frente para conseguir. Mas uma coisa que eu falo com vocês é o seguinte: primeiro lugar na vida de vocês, busquem a Deus, busquem a fé de vocês. Nesse mundo, a gente não está sozinho. A gente tem um Deus que olha pela gente e Ele vai entregar no nosso coração aquilo que é o melhor para a gente. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza. E assim, em todas as vezes que Deus me levantava, em todas as vezes em que eu conseguia que eu conseguia uma vitória, se levantava um mar de batalha atrás de mim. Um mar de batalha. Não foi nada fácil. Quando eu consegui meu food truck, eu engravidei sem querer, né, assim, entre aspas, sem saber, sem planejar. Eu engravidei da minha segunda filha. Eu tinha acabado de investir. A minha primeira gravidez foi uma gravidez de alto risco. Quando você tem uma segunda, você pensa que é assim também, né? Que vai ser de alto risco. Mas nossa, como eu clamei a Deus, eu falei: Senhor, não me deixa esmorecer nesse momento, porque é um investimento muito alto que a gente está fazendo e eles dependem de mim, porque tanto meu sócio quanto o Marlon, eles são da administrativo. Eu era a chefe naquele momento do nosso restaurante. Como é que ia fazer? Mas gravidez não é doença. E eu trabalhei até o meu dia de parto. Se eu vinha vitória e vinha batalha, eu dava um chute na batalha e mandava ela ir a merda. Porque eu não estava nem aí pra batalha que aparecia, não. Então, nesse momento que eu tinha food bike, eu tinha 5 funcionários, eu tinha a confeitaria, eu tinha as encomendas para entregar, eu tinha o food truck, eu tinha a faculdade quase terminando, né? Eu tinha pessoas falando comigo que não ia dar certo, que não era... Eu era louca de fazer tudo aquilo que eu estava fazendo, mas eu não escutava ninguém. Eu escutava primeiro a Deus, porque é dele que vem toda a sabedoria. Ele sabe se é para ir ou se é para parar. E eu escutava o meu coração, os meus desejos e as minhas metas. Sonhar é muito bom, mas a gente precisa colocar no papel. A gente precisa ter coisas tangíveis. Aí eu deixo para vocês uma pergunta hoje aqui. Qual é o sonho de vocês? Qual é a meta que vocês têm? Né? Pensem nisso. Fiquem aí pensando. O que vocês esperam para a vida de vocês daqui para frente, né? Então, a nossa vida, ela é feita de metas. Ela é feita de objetivos, ela é feita de sonhos. É o que eu falei, os sonhos, eles são o pontapé, ela é a porta. O sonho é a porta, ele só é a porta. A gente não pode só sonhar, gente. A gente tem que colocar no papel o que a gente quer. Qual é o sonho de vocês? Escreva no papel, o meu sonho é isso. Em quanto tempo eu consigo realizar esse sonho? Quanto tempo eu quero realizar esse sonho? Escreva no papel isso que eu estou falando. Escreva agora. É para escrever mesmo.
Escreve no papel que eu tô falando. Qual é o sonho de vocês? Acha essa resposta. Em quanto tempo eu quero realizar esse sonho? Eu quero ter isso. Em quanto tempo? Seja um carro, seja um ateliê, seja uma casa, seja o que for, seja uma faculdade. Em quanto tempo eu consigo realizar esse sonho? Agora, outra pergunta mais importante ainda. Como é que eu faço para realizar esse sonho? Essa é a estratégia. Esse é o seu sonho, é a porta. Essa é a meta e essa é a estratégia. Esses 3 carinhas aqui, eles andam juntos. Sozinhos eles não conseguem andar. Só com sonho você não realiza ele. Só com meta você não realiza ela. Só com estratégia você não realiza ela. Porque você não consegue traçar sua estratégia sem sua meta. Você não consegue traçar sua meta sem seu sonho. Então sonhe. Sonhe. Depois estude para realizar o seu sonho. Tá? E é isso aí. Bem-vindas à Confeitaria 360 especial de Natal. Alguma pergunta, gente? Só eu falei? Né? Vamos lá. Acho que a gente ainda tem um tempinho para pergunta. Vou dar aí uns 5 minutinhos para pergunta, se vocês quiserem perguntar. Querem perguntar alguma coisa? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada. Somos guerreiras, né? Somos mulheres, somos guerreiras. Somos poderosas. O poder que é em Deus, ele foi transmitido para nós mulheres, para nós seres humanos, mas especialmente para nós mulheres. Por isso que somos poderosas. Obrigada. Perguntar o quê? Maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Amém. Deus é conosco. Isso aí. Espero aí que realmente eu tenha tocado a vida de vocês, né? Através da minha. Que Deus abençoe vocês. E aí, a galera da sala VIP, né? Vou mandar, não mandei porque eu comecei a entrar agora. Vou mandar o link pra vocês, que tá tudo lindo, tá maravilhoso. Tá? Beijo. Agradeço muito Ele por ter posto você no meu caminho. Amém. Eu que agradeço de ter posto vocês, alunas tão maravilhosas, tão dedicadas, que estão aí comigo sempre, né? E podem ter certeza que vocês também vão realizar os sonhos de vocês. Tá? Beijo, gente. Vou ficar por aqui. Deus abençoe a vida de vocês.